A gente continua com o nosso giro de informação, porque já são 8 meses de governo, mas o presidente não esquece o seu antecessor. Nesta quinta-feira, em um evento no Piauí, Lula disse que o Brasil tirou do governo uma praga que ele nunca tinha visto em seus 50 anos de política, se referindo a Jair Bolsonaro. E ainda chamou o ex-presidente de genocida. Acompanhe. Nós tiramos uma praga que tinha chegado a esse país. Uma praga que eu nunca tinha visto na minha vida. Nos meus 50 anos de vida política, eu nunca tinha visto nada igual. Como é que alguém tratou o Covid como ele tratou? Por isso é que de vez em quando eu digo que ele é genocida, porque metade das pessoas que morreram é da responsabilidade dele e da turma dele, que desrespeitaram a ciência, desrespeitaram a Organização Mundial da Saúde e desrespeitaram a inteligência do povo brasileiro. Vamos girar com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas, vou começar essa rodada com você. Desculpa, Dantas, chamar alguém de praga e de genocida não vai ajudar em absolutamente nada para você pacificar o país. Inclusive, ele acaba jogando mais gasolina em um cenário super polarizado que ele mesmo criticou. E dizem que o amor venceu, Dantas. Opa, vou pegar pela parte final do discurso dele. Ele fala que é preciso respeitar a inteligência alheia. Tem que respeitar mesmo, a nossa, especialmente a do pagador de impostos. Aliás, o discurso do Lula, eu me pergunto se esse discurso, Daniel, não sei se você tem informação, esse discurso é uma gravação, porque ele se repete. O Lula está toda hora em palanque, ele não desceu do palanque. Nós estamos em setembro, hoje é dia 1 de setembro. E o Lula permanece no palanque. Aí, no palanque mesmo, né? Tava aí, realmente subiu no palanque. Mas todos os discursos dele, seja naquela live que ninguém assiste, seja em cerimônia no palácio, seja em palanque aí no estado, em algum estado, ele não desce do palanque, ele mantém a retórica de confrontação, a retórica de campanha eleitoral, a retórica do vale tudo, da acusação, e volto ao meu comentário do bloco anterior. O que ele está fazendo? Está, mais uma vez, pegando e elegendo um inimigo público para poder desviar a atenção das pessoas. Ora, já tem anos de pandemia, a gente sabe o que aconteceu, o que deixou de ser feito e, naquele momento grave de pandemia, com tudo que estava acontecendo, onde estava o Lula? Já tinha saído da cadeia. Onde estava o Lula? O Lula estava articulando para tentar um impeachment do Bolsonaro pelos crimes cometidos na pandemia. Ele convocou a população às ruas, ele articulou no Congresso, ele chamou o Lira para conversar, ele disse em algum momento, esse cara tem que sair daí amanhã porque ele está prejudicando, está matando as pessoas, está prejudicando a sociedade. Não, o Lula se calou, o Lula se escondeu. O Lula se escondeu e permitiu que tudo acontecesse. Por quê? Porque ele sabia que precisava do Bolsonaro na eleição. Então, assim, de que nós estamos falando? É preciso acabar com essa retórica de ódio. É preciso acabar com essa retórica de confrontação. Por quê? Porque ele é presidente do país, de todos. Tenha postura. Tenha postura e governe para todos. E pare de capitalizar nessa divisão. O Brasil precisa se unir, não precisa se dividir. A gente precisa acabar com esse negócio. Essa divisão é uma divisão tola. É uma divisão que as pessoas não compreendem porque elas se tornam inimigas umas das outras por questões de política, enquanto essa turma está toda no bem bom. Esse presidente viaja o mundo inteiro às custas da população que ele diz defender. Fica em hotéis caros, só usa roupas de grife, usa relógio de 80 mil reais. Quando é que essa retórica vai acabar? Quando é que esse ódio vai acabar? Ninguém mais acredita. Até a imprensa que defendeu a suposta democracia que o PT e o Lula defendem já entendeu que não é bem assim. Então é preciso
é preciso realmente que a sociedade esteja lúcida nesse processo e passe a cobrar diariamente entrega. Esse governo precisa fazer o seu papel, que é governar e atender às demandas da população e cumprir as promessas que foram feitas. Ou é isso ou é estelionato eleitoral. O Dantas perguntou se tratava-se de uma gravação, se nós resgatamos essa fala de Lula da campanha eleitoral do ano passado. Não, Dantas, ele falou isso ontem durante um evento, inclusive, para anunciar obras do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento no estado do Piauí. E, Beraldo, eu vou repetir para as pessoas que acabaram de chegar do intervalo da nossa rede de rádios. Lula disse o seguinte, nesse evento, eu vou abrir aspas: nós tiramos uma praga que tinha chegado a esse país, uma praga que eu nunca tinha visto na minha vida. Se você escuta o presidente da República falar exatamente isso, você pensa o quê? Bom, ele está se referindo à pandemia do novo coronavírus. Não, ele se referia ao adversário Jair Bolsonaro, com quem ele disputou as eleições do ano passado. E ele conclui: nos meus 50 anos de vida política, eu nunca tinha visto nada igual, fecho aspas. Agora, Beraldo, que tipo de chefe de Estado é esse? O que ele quer? Quer ganhar o Prêmio Nobel da Guerra? Olha, ele é o Prêmio Nobel do mentiroso, né? Porque, claro que ele conviveu com gente muito desqualificada ao lado dele. Inclusive, muitas das pessoas desqualificadas com quem Lula conviveu e conviveu intimamente, frequentavam o palácio quando ele era presidente, frequentavam a casa dele, foram companheiros de uma vida de luta na política. Essas pessoas foram presas porque roubaram dinheiro da população brasileira quando tiveram a oportunidade, quando assumiram o poder. Então, Lula, primeiro, é um mentiroso. Segundo, Lula revela que ele está com o olho preso no retrovisor. Ele não consegue tirar o olho do retrovisor porque ele é incompetente para olhar para frente. Se ele olhar para frente, se ele tiver que assumir o compromisso de efetivamente ter que trabalhar, tomar decisões para resolver os graves problemas brasileiros que assolam a sociedade brasileira, sobretudo a população mais pobre, aquela população que ele diz tanto defender, tanto proteger. Se ele tiver que fazer isso, ele não sabe o que fazer, ele vai ficar completamente perdido. Porque esse terceiro mandato não reproduz o que aconteceu antes, que era um vento a favor vindo de fora que foi levando o Brasil para frente. Agora não, o mundo está com seus próprios problemas, está resolvendo seus próprios problemas. A China com problema de crescimento, a pandemia deu um nó no sistema logístico chinês, na produção chinesa. A guerra da Ucrânia com a Rússia agravou também todo esse esquema, porque a China teve que se reposicionar mundialmente com a Rússia, um aliado que até então eles vinham tendo ali diversas diferenças, a Europa enfrentando seus próprios problemas, também decorrente da guerra entre Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos também com inflação alta, mas com pleno emprego, pessoas empregadas, com remuneração boa, a economia andando. E o Brasil para trás, o Brasil perdido com desemprego, informalidade, juros altos, juros ao consumidor, ao empresário, estratosféricos, 400% de juros no cartão de crédito é enxuga dinheiro do bolso das pessoas. Você não tem como se financiar nem para o seu consumo do dia a dia. Nós temos problemas gravíssimos no Brasil. Só que o Lula vai fazer o quê? Qual é a experiência que ele tem? Vejam só o ministério que ele montou, o ministério que tem o Haddad na economia. Qual foi me diga, uma vitória, uma conquista, um avanço do Haddad nesses 8 meses de governo? O que ele fez de fato? Porque vi falar de arcabouço fiscal, primeiro o arcabouço quebrou a lei de responsabilidade fiscal. Aí apresentam o arcabouço fiscal que era uma palhaçada. Ele foi minimamente melhorado dentro do Congresso, mas continua palhaçada, não entregou nada. O que houve de aprovação até aqui este ano foi obra da Câmara, do Congresso, não tem nada a ver com o Executivo, e o Executivo está aí, o Lula cozinhando nessa reforma eleitoral, estressando a relação política, e fica aí vidrado no passado,
se referindo de uma forma horrorosa, chula, demonstrando que não tem nenhum apreço pela institucionalidade da presidência da República. E aí depois diz que é muito indignado lá por causa do 8 de janeiro, invadiram o Palácio do Planalto. Pô, ele é o primeiro a não respeitar a instituição presidência da República. Então está reclamando do quê? Então eu acho muito engraçado ele se colocar dessa forma, mas vejo que isso revela incompetência, ignorância e medo de enfrentar os problemas reais do Brasil. Tá certo, vários assuntos importantes hoje aqui em Os Pingos nos Is. Daqui a pouco vamos falar de reforma ministerial, mas antes, José Maria Trindade, Lula e os ataques sem fim a Jair Bolsonaro, Zé. São ataques gratuitos, né? Eu disse aqui de uma avaliação política bem antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, de que havia um grande interesse, uma grande articulação para fragilizar Lula, e o caminho para isso seria exatamente dar ao ex-presidente Jair Bolsonaro a inelegibilidade. Retirando Jair Bolsonaro do cenário político, Lula ficaria como uma biruta de aeroporto, sem saber exatamente como levar essa campanha. Lula foi eleito diante do ódio ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem Bolsonaro, ele fica solto. Só que ele não descobriu isso ainda e continua anotando como seu adversário, todos os dias quando acorda, anota o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como diz lá o Juscelino Barbacena, né? Larga de o homem. O Jair Bolsonaro tem que falar isso de Lula, porque não é possível, até hoje não esqueceu. Olha, existem regras na política, e tudo tem regras, tudo, nem no vale tudo, então não é a política que vale tudo, né? E a regra é a seguinte, até grupo de campanha, o staff de campanha não governa. Aquele pessoal que fez a campanha, que brigou e tal pelo candidato, não é o pessoal de governo, é outro grupo de governo. Então, a postura de um presidente da República tem que ser diferente da postura de um candidato. O Dantas fez muito bem ironizando, né? Isso não é uma fala de campanha? Parece uma fala de campanha, mas, na verdade, é a fala de um presidente da República no exercício do cargo e do poder. Cheio de rancor? Talvez, mas na verdade é oportunismo, é a escalação de um adversário, é continuar dizendo, olha, eu sou a alternativa a esse adversário. Lula está no momento sem adversário para debater, porque tiraram a possibilidade legal de Bolsonaro ser o candidato e ganharia nas próximas eleições. Então é por isso que ele insiste em atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ele erra porque devia falar do próprio governo, né? Ô Zé, Daniel, posso falar aqui? Não, toca aí, Dantas. Quero inclusive escutar, porque uma pessoa, a Rosana, antes de você concluir, a Rosana mandou a seguinte mensagem para os nossos comentaristas, eu peço que você também comente. Ela dizendo que o Lula voltou por ego, ele não voltou para contribuir com o país, para melhorar a condição do país. Segundo ela, na percepção dela, ele teria voltado por ego e para se vingar de opositores, de críticos e dos adversários que ele acabou elegendo. Algo em linha com o que você já tinha dito. Perfeita colocação, é isso mesmo, ele quer limpar a própria biografia e a biografia do seu partido e dos partidos aliados naquela coisa que chamamos de petrolão. O Zé falou uma coisa que eu ouvi de um ministro do governo Lula. Aliás, são duas coisas, né? Uma foi o Beraldo que falou e a outra o Zé. E eu ouvi isso de ministro e ouvi isso de parlamentar da base essa semana. O Lula está governando com o olho no retrovisor, ponto, né? Pode até dizer que está governando olhando para a câmera de ré, né? Já que a gente já está aqui em 2023, né? Os carros aí já tem, né? E o Lula só anda de carrão, né? Do ano, então já tem aquela câmera de ré. Então o Lula ele dirige o país olhando pela câmera de ré. Então já sabem o que vai acontecer. Outra coisa, o Lula, ele é sua própria oposição. Ele não tem oposição, ele governa e ele é a oposição do próprio governo dele. E a gente viu isso acontecer no governo Bolsonaro. Aliás,
Se a gente vai falar de comunicação desse discurso público, isso foi o que mais prejudicou o próprio governo Jair Bolsonaro, que tinha uma equipe de ministros muito melhor que essa aí. Mas essa insistência no discurso de campanha, no discurso de polarização, isso arrebentou com o governo e vai arrebentar com o governo Lula. Ele está fazendo o mesmo e pior, porque ele já tem a experiência anterior, já tem a experiência de gestão, já tem a experiência mal sucedida do próprio Bolsonaro, mas parece que não aprendeu. Já tem aí idade para ter aprendido alguma coisa. Pelo visto, não aprendeu nada. Quem vai sofrer somos nós, nos próximos 3 anos e meio. Pois é, Cristiano Beraldo, também queremos escutar, para a gente arrematar esse assunto, se até a nossa direção puder colocar rapidamente esse vídeo em que Lula critica Jair Bolsonaro, chega a ofender o ex-presidente, mas sem o áudio, só para a gente verificar rapidamente, Vitinho, a expressão do presidente Lula, porque ele se refere a Jair Bolsonaro fechando o rosto, apontando o dedo. Agora a gente vai ter inclusive um take fechado, olha, é uma expressão de quem faz ataques ao ex-presidente, chama de praga, chama de genocida e, como bem disse os nossos analistas, sempre olhando para o retrovisor. É como se você... Daniel... Diga, vai lá, Dantas. Daniel, é porque isso aí é uma homenagem ao Mota, que não está presente hoje. Ah, é verdade, mas o Mota, todo dia ele fala, olha, vocês têm que deixar, comunicação corporal, exatamente, comunicação corporal. Sem áudio. Vai uma homenagem aqui ao nosso grande Mota. Muito bem lembrado, que assim, o corpo fala, né? Já dizia aquele tradicional best-seller que a gente encontra nas livrarias, o corpo fala. A gente tem que também observar esses sinais e a gente consegue perceber exatamente a irritação do presidente Lula quando se refere a Jair Bolsonaro. E ele sobe o tom sempre, né, Beraldo, sempre olhando para o retrovisor. E como disse, inclusive, a nossa querida Rosana, que acompanha a nossa programação, Lula teria voltado à presidência por ego, para se vingar de opositores, críticos, dos inimigos, dos adversários. Lula elegeu seus adversários, Beraldo. Pois é, agora é uma situação interessante, se a gente pegar a fala do Dantas, que o que aconteceu com Lula? Eu acho que a coisa mais grave é o isolamento. Eu já ouvi de várias pessoas próximas ao núcleo ali do poder dizendo que o Lula está extremamente isolado, ele não ouve ninguém, ele quer viver a vida dele com a Janja, quer viajar, fazer aquilo que dá na cabeça, e ao contrário dos governos anteriores, ele não aceita mais palpite de outras pessoas, opinião de outras pessoas. Nós já comentamos aqui no Pingos, um tempo atrás, de ação da própria primeira-dama para isolar o Lula de assuntos complicados, difíceis, chatos e tal. Isso vai levando a pessoa que detém o poder, que está ali na presidência da República, a um isolamento extremamente perigoso, né? Porque mesmo essa técnica de querer colocar Jair Bolsonaro como o seu grande opositor, aquela pessoa que precisa ser enfrentada, isso sequer encontra respaldo na realidade. Para todos os efeitos hoje, Jair Bolsonaro está inelegível, não será o opositor de Lula nas próximas eleições. Só que Lula vai formando essa ideia na cabeça porque ele sabe que se ele tiver que encarar, por exemplo, um Tarcísio de Freitas nas próximas eleições, ele está liquidado, porque vai encontrar diante dele alguém que vai mostrar resultados concretos e ele vai estar ali com um país que está cada dia pior. Então Lula está numa situação muito frágil e ele vai falando bravo, ele vai ficando nervoso e tal, justamente para mostrar que ele está travando uma guerra, uma luta contra uma força difícil, superior, malvada e tal. Só que isso é mentira, pô, isso não existe. Isso não existe, simplesmente é uma técnica para ele evitar os assuntos que são realmente importantes, que precisam ser resolvidos. Ele não quer tratar, por exemplo, do peso do Estado nas costas do contribuinte, porque ele não quer diminuir o custo do Estado, porque é no Estado que ele acomoda todas as bocas que ele precisa alimentar para manter essa dinâmica maluca de poder da esquerda brasileira.
Então, Lula hoje é um cara atormentado pela incapacidade de resolver problemas. E aí ele fica preso com um olhar fixo em alguém que ele conhece como opositor, que é o Jair Bolsonaro. Mas revela para mim assim, toda essa fragilidade que o poder hoje, que o PT no poder hoje tem. Pois é, várias pessoas, inclusive, fazendo observações e análises acerca desse discurso de Lula criticando e ofendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que o Zé tem um complemento e a gente vai fechar com o Dantas, que inclusive tem informação importante para trazer para a gente. Antes disso, você primeiro, Dantas, vai lá. Podemos inverter, Daniel? Vamos, claro. Você separou uma imagem para a gente, é isso? Separou a imagem? Põe a imagem do discurso aí, travada. Consegue, direção, colocar a imagem... Aí, ó. É essa, Dantas? Esse é o melhor ângulo? Se puder soltar, dá para... tem uma outra melhor que ele aparece ali, ó. Puder soltar um pouquinho aí. Tem que inverter o eixo para que o braço esquerdo fique mais à frente. Para aparecer o braço esquerdo. Isso, pode dar play. Isso, ele vai virar o eixo, deve... Na verdade... Se ele virar, a gente trava aí. Isso. Então, Lula fazendo o discurso... Deixa ele virar, alemão, deixa ele virar. Esse é um bom take, né, Dantas? Pronto, aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Tem até uma que dá para ver bem claro. Aí, se vocês quiserem saber. Esse aí é o outro Piaget do Lula. Não é o do Chirac, viu, Beraldo? Esse é outro. Esse aí, a gente não sabe quem deu. Eu já perguntei para a presidência, mas ninguém me disse. E não aparece lá na lista dos itens de presentes dele. Esse relógio, ele é de ouro branco, tá? Pulseira de couro, é um Piaget que está fora de circulação, avaliado em R$85 mil. Eu publiquei uma matéria sobre esse relógio em abril no site, tá? Lá na coluna, no site, tem todos os detalhes desse relógio. É só para ilustrar aqui. Olha o seu texto aí, Dantas. Já que a gente está numa época que se fala muito de relógio, né? Então... Pois é, o registro feito, inclusive esse texto publicado no portal da Jovem Pan News, o outro Piaget de Lula, um relógio muito elegante que custa em média R$80 mil. Inclusive esse modelo que o Dantas se referiu, ele é feito de ouro branco, né, Dantas? Opa, exatamente. Caixa dele é de ouro branco. Tá certo, é isso. Fora de linha. Muito elegante. Impressionante. Não, e você vê o seguinte, que você me permite, ele estava indo lá num evento, se não me, era o que? Era programa de habitação? Ele estava anunciando o lançamento do PAC, né? PAC no Piauí, PAC no Piauí. Na área social, PAC social. Como é que o PAC social? Pois é. Como é que você vai ao lançamento do PAC social se não for usando um relógio de mais de R$80 mil? Porque você, né? O Lula tá ali que é para humilhar o pobre. É uma coisa impressionante a desconexão do Lula com a realidade.